A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, apresentamos tudo que temos e somos a ti, louvando, agradecendo e bendizemos. Aleluia, Senhor. Paizinho Santo, nós consagramos nosso tempo de oração para ti, pedindo tua bênção, tua graça, sabedoria e a toda, Senhor, profecia da tua palavra tenha revelação. Senhor, nós queremos, Senhor, apresentar nossas vidas, pedindo cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquela paradinha, né? Graças a Deus que não deu chuva. Então, nós podemos gravar nosso vídeo e hoje nós vamos falar sobre o tempo. Olha, quando a gente fala do tempo, a gente já pensa em tanta coisa, a gente lembra quando é pequeno, a gente lembra de situações que a gente passou, mas hoje nós vamos ver o tempo como sendo um fator determinante para que tudo dê certo na nossa vida. Mas, Cristina, será que o tempo coopera para as coisas darem certo? Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Eclesiastes, o capítulo 3, o verso 1, que diz assim: tudo fez formoso, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ferir, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de sorrir, prantear e o tempo de dançar. Tem o tempo de espalhar pedras e ajuntar pedras. O tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. De buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de tirar para fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. No verso 11, parte A, que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra tremenda, porque quando a gente pensa num tempo, Deus diz assim: ei, não é simplesmente esse tempo que você viveu, não. É o tempo para todas as coisas. Quer dizer, a palavra de Deus vem falando num tudo. Tudo tem um tempo determinado, quer dizer, todas as coisas, tudo que nós vivemos vai ter um tempo determinado. Quer dizer, um tempo determinado refere ao quê? A um prazo, um período para aquilo acontecer ou para permanecer naquele tempo. Quer dizer que tudo não é só algumas coisas e o tempo é realmente um prazo determinado para que tudo possa ter um propósito, cumprir propósito. Quer dizer, tudo que nós tivermos por fazer, tudo que tiver por nos acontecer em nossas vidas, isso aqui vai ser um propósito. Então, tudo que nós fizermos vai ter um tempo para que ele possa se cumprir ou para estar naquela estação. E no final, no verso 11, eu gosto muito quando diz, né, que tudo fez perfeito ao seu tempo. Quer dizer, tudo é bom quando é feito no seu tempo, que tudo é perfeito no seu tempo. Quer dizer, nesse tempo ele é bom, nesse tempo ele é perfeito. Então, quando nós fizemos tudo naquele tempo determinado, naquele prazo determinado pelo qual nós vamos nos mover para fazer alguma coisa, vai ser perfeito. É mais ou menos isso que a palavra de Deus está falando, né? Então, quer dizer, quando nós plantamos e chega o tempo da colheita, então o que acontece? Se nós colhermos, é o tempo perfeito. Mas se nós não colhermos, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter perda, nós vamos ter prejuízo. Por quê? Porque era o tempo de nós fazermos a colheita e nós não fizemos. Então aí vai ter um prejuízo. E tudo isso também tem em outras áreas da nossa vida também esse tempo determinado, né? Então, quantas vezes a gente fala aqui, né, a palavra de Deus vem falando o tempo para ficar calado, né? E a pessoa fala, quer dizer, não era o tempo perfeito para a pessoa falar, não era o melhor momento para a pessoa falar e vai dar problema. Então, outro exemplo é o tempo de afastar-se e ali, né, quando diz é tempo de afastar-se e ficou muito tempo junto. O que acontece? Vai dar problema. O tempo que era para estar longe ficou muito junto. E o que aconteceu? Deu problema. Não era o tempo de estar junto. A palavra diz que é tempo de estar junto, tempo de afastar. Então, quando nós paramos numa estação,
ela vai dar problema, né? Quando nós não nos tomamos atenção para ir por diante, por mudar a estação, para fazer o que realmente é tempo para cada coisa, aí é que vai dar o problema, não é o tempo perfeito. Por isso que muitas vezes nós vemos muitas pessoas que elas estão presas numa determinada temporada da sua vida, né? Não conseguiram mais relacionar, não conseguiram mais amar, não conseguiram mais confiar, e ainda no tempo, né? Ainda estão naquele tempo de chorar, de lastimar, tempo de dor, aí choram, né? E daí eles dizem, ai a dor, ai a traição, ai o roubo, ai a perda. Quer dizer, esse tempo já passou. Então vai perder muito tempo numa temporada. Quando chega lá na frente, a pessoa diz, né? Eu já podia ter mudado a minha estação e ainda estou aqui chorando. Eu já podia estar, né, num bom relacionamento, eu já podia estar amando, eu já podia ter mudado minhas estações e eu ainda estou aqui. Quer dizer, é um tempo que a pessoa perdeu e que já era para estar lá na frente. Então, essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele me levou a meditar, né? Ministrou muito no meu coração, porque nesses dias agora, nos últimos dias, eu tenho estudado um pouquinho de cura interior, né? Cura das lembranças, né? Essa área de emoção e tudo mais. Então, veio muito forte para mim essa palavra, o Espírito Santo de Deus ministrou muito sobre o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Quer dizer, às vezes nós vamos perdendo tempo chorando, lembrando das coisas, das dores, vai arrastando aquela situação, aquela lembrança, aquilo que vivemos lá atrás e que nós não entramos para a temporada de sorrir. Ficou muito tempo lastimando, muito chororô, muito chororô, muito chororô, a minha dor, a minha dor, a minha dor. Aí o que aconteceu? Já era para ter passado a temporada, já era para ter batalhado contra aquela dor, contra aquele choro, né? Já era para ter levantado, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, e nós ficamos lá naquele chororô, vai perdendo tempo, vai perdendo a estação de sorrir, de entrar com graça, né? Então, quando nós olhamos lá para trás, a gente diz, poxa, por que é que eu perdi tanto tempo chorando? Por que é que eu perdi tanto tempo nessa circunstância? Por que fiquei olhando tanto para essa situação? Aí onde vem realmente aquela consciência do tempo perdido. Então, né, por que eu fiquei tanto tempo nessa circunstância? Por que eu chorei tanto? Então, quanto muito tempo nós vamos perdendo numa determinada estação, né, nós também perdemos tempo, temos prejuízo, onde nós poderíamos estar sorrindo, alegres, vivendo numa estação de flores, de glória, de vida, de abundância, e não nos tornamos, né, aquelas pessoas felizes e alegres que era para nós ser, e é onde temos o prejuízo. E o pior, né, que o tempo que nós perdemos, ele não volta mais atrás. Então, por isso, tudo que nós temos que fazer hoje, Cristina, qual é o nosso conselho? Que a temporada de alegria chegou. Se você chorou, 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 agora deu, né? Agora é tempo de secar as lágrimas e dizer, Senhor, me ajuda, que agora eu quero entrar numa nova temporada, eu quero ser feliz, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, né? E tudo aquilo que você achou que foi uma perda um dia, você vai computar, porque vai chegar, né, o tempo onde você vai ter muito, muito ganho, você vai ter muita alegria, você vai ter muita felicidade. Por isso, atente para o tempo, porque o Senhor mandou te dizer no dia de hoje que a noite escura já passou, que está chegando a temporada da alegria, da flor, da felicidade, do bom perfume de Cristo, para nos deixar naquele clima de felicidade e graça, ação de graça para a glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. Senhor, obrigada. Obrigada por ministrar da tua palavra nos nossos corações. Felizes, Senhor, certos que a nova temporada, Senhor, que estamos entrando é de graça, é de paz, é de felicidade. Senhor, nós vamos bem dizer, por tudo que nós passamos, por tudo que nós vivemos, Senhor, mas nesse tempo, Senhor, agora, nós declaramos, Senhor, é tempo de flores, é tempo de perfume, é tempo de graça, é tempo de alegria. Queremos dançar, regozijar pela glória que todos os dias nós temos do Senhor, de poder recomeçar nossos dias, nossas estações, em ciclos, Senhor, de favor divino, glória de Deus e graça para tudo que nós temos como um propósito de vida a cumprir nessa terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que venha, Senhor, a estação da graça de Deus para a glória do teu nome. Queremos conquistar, queremos romper, queremos avançar
Queremos, Senhor, a alegria, a paz e a prosperidade que vem com a presença do Teu Espírito. Glória, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Começa a alegrar, começa a declarar aí que é temporada de alegria, que é paz, é prosperidade e que agora você vai começar a sorrir. E que o tempo de chorar já acabou. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.